palavra de Deus, como eu já tenho falado insistentemente aqui, incessantemente, eu não paro de falar, não deixo de insistir nisso, que é fundamental, gente. A palavra de Deus é que salva, porque ela, a palavra, é o verbo que é Jesus. Crendo assim, a gente continua, a gente vai caminhar sempre na perspectiva, na expectativa de que Deus está operando maravilhas, de que Deus está nos oferecendo o melhor, de que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E eu creio que nós vamos continuar caminhando, recebendo do Pai a provisão, tudo aquilo que você e eu precisamos para vivermos uma vida de liberdade, uma libertação verdadeira, por meio do novo nascimento na pessoa de Jesus, o seu Filho, uma vez que você e eu sabemos, nenhuma religião salva, não liberta o homem, não transforma, só Jesus. Então vamos olhar para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, é ele quem nos transforma, é ele quem nos santifica, é ele quem nos sustenta, é ele quem nos fortalece, é ele quem opera em nós a sua vontade, o seu querer, segundo o bom propósito, beneplácito, para usar uma palavra mais diferente, bonita, da sua vontade. Então sempre foque nisso, é Jesus, nele, para a glória dele e por ele. E em Hebreus, olha que interessante, falando da pessoa de Jesus, falando do seu ministério, falando da sua salvação, falando da sua provisão, de tudo aquilo que ele tem para nós, a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 10, quando nos fala a respeito do perfeito sacrifício de Cristo, lembrando-nos que ele se oferece como o próprio sacrifício. Todos os sacerdotes antes de Jesus, eles entravam no tabernáculo ou no templo, mas no lugar que estava a arca de Deus e no santíssimo lugar, que é o átrio santo dos santos e o santíssimo lugar. Uma vez por ano, o sacerdote que representava a nação de Israel entrava ali para oferecer sacrifício a Deus, não para perdão dos pecados, mas para postergar o juízo sobre o pecado. Então, ele fazia isto, e fazendo isto, a nação renovava o pacto de sangue com o Pai Celestial. Jesus vem e ele mesmo se oferece, não foi Deus que o obrigou, lembre-se disso, ninguém pode tirar minha vida, espontaneamente eu a dou, guarde isso no seu coração. O próprio Jesus foi ouvido por aquilo que clamou em relação ao seu sacrifício e sua morte, mas ele abriu mão do seu desejo, da sua vontade, ele abriu mão, ele disse, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Está guardando estas sementes aí no seu coração. Às vezes a gente fica falando, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Meu irmão, minha irmã, olha, não estou aqui fazendo palestra e nem falando frases de autoajuda ou de motivação no sentido humano ou no sentido que você vai fazer. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. É por isso que eu, particularmente, ainda que com minhas falhas, pecados, limitações, finitudes, carências e tudo, eu não aceito, eu não concordo que você e eu não possamos mudar, não possamos ser aperfeiçoados, não possamos melhorar. Nós podemos sim, podemos aprender, podemos mudar os nossos valores, conceitos, maneira de pensar, de ser, de fazer, de agir, reagir, nossas ações, atitudes. Tudo pode ser melhorado, aperfeiçoado, e áreas que não glorificam e não louvam e não exaltam a Deus podem ser inclusive tiradas de nós, porque isto é o que a Bíblia diz a respeito do despojar dos maus hábitos do velho homem, das coisas velhas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Larga de ser tímido, larga de ser carrancudo, larga de ser amargurado, larga de ser uma pessoa depressiva, negativa, que só olha defeitos, que só vê problemas.
Você pode em Cristo. Eu não estou falando aqui de que você pode, porque você é o cara, você é a pessoa que tem em si o poder. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando que tudo nós podemos naquele que nos fortalece pelo seu poder que age em nós, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz novas criaturas, que nos leva a cada dia a uma dimensão de crescimento em que a glória dele, em que o poder dele vai se manifestando em nossas vidas e pela sua palavra nós somos limpos de tudo aquilo que não glorifica ele, podados. Eu estou anelando o mês de agosto agora, lua nova de agosto. Segundo até onde eu estudei, é uma das melhores, ou seja, considerada por muitos a melhor lua, o melhor período para a poda das árvores. Então agora eu estou lá esperando para que na lua nova de agosto eu faça a poda de todo o pomar, das frutas e das árvores. Por quê? Porque é uma expectativa grande. Se Deus criou no universo um período, um momento, em que até a natureza, as plantas são beneficiadas com a sua criação e com o estabelecer do seu mover sobre o universo, imagine você e eu, meu irmão. Se Deus, vou repetir para você, ele criou na estrutura do universo um momento em que você pode aproveitar melhor para cultivar, podar, adubar, fazer com que aquilo que você planta produza melhor. Eu pergunto-lhes, se Deus sustenta a árvore que ela não faz nada, você que planta, você que água, você que rega, você que aduba, você que poda, Deus sustenta os pássaros que também não fazem nada. Você planta para eles, eles colhem da natureza, tudo Deus sustenta. Eu pergunto, ele não vai sustentar você? Ele estabeleceu na estrutura do universo coisas e momentos e períodos para abençoar a natureza. Ele não vai abençoar você? Meu irmão, em Cristo você e eu podemos receber o melhor de Deus, o melhor da sua provisão, o melhor do seu caráter, o melhor das suas características em nós. Em Cristo nós podemos produzir o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fé, que é mansidão, que é domínio próprio. Imagina isto. Você tem tudo isto à sua disposição na pessoa de Jesus. Então, quando o escritor aos Hebreus fala a respeito do sacrifício dele, da sua morte, da sua ressurreição, ele está falando de algo maravilhoso, tremendo. Gente, eu não estou falando aqui, insisto e repito, que você consiga mudanças a partir de você mesmo. O que eu estou declarando aqui é que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, em Cristo, nós, você e eu, podemos não só ser libertados do pecado, mas também nós podemos ser feitos servos da justiça e experimentar na nossa vida uma mudança e um aperfeiçoamento que não só nos faz pessoas melhores, mas que a cada dia nos edifica, nos faz crescer na intimidade e na comunhão com Ele. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, é um trechinho curto, mas vale a pena a reflexão nesta manhã. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo ou anotar para depois conferir quando você tiver tempo. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lembra que eu já falei brevemente aqui, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, onde havia a presença e a glória de Deus. Aí o escritor aos Hebreus está falando que por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos ter a ousadia, a intrepidez de entrar no Santo dos Santos
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Gente, eu tenho que repetir isso aqui para você. O sangue de Jesus nos comprou. Olha, o sangue de animais e de bodes que o sacerdote oferecia uma vez por ano, postergava, entre aspas, cancelava a sentença, o juízo sobre os homens. O sangue de Jesus, escute isso, ele não cancela, ele não posterga, ele não leva para frente. O sangue de Jesus nos purifica, nos inocenta. O sangue de Jesus, ouça isso agora, definitivamente, ele vai aniquilar, destruir, desfazer, anular de uma vez por todas. Ele não vai adiar. O sangue de animais, bodes, todos, ele adia. Você pode adiar um evento, eu expressei equivocado aqui no cancelamento. Você pode adiar um evento. O sangue de bodes e de touros de animais adiava a sentença de Deus sobre os homens. O sangue de Jesus Cristo cancela a dívida que você e eu tínhamos para com Deus. Vou repetir. O sangue de Jesus, para a sua e para a minha vida, não é para adiar a sentença de Deus sobre nós, como se esta pudesse ser novamente estabelecida. Não. O sangue de Jesus cancela a dívida, desfaz de uma vez por todas. É por isso que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Cancelamento. Se você for procurar lá no escrito de dívida que você tinha com Deus, você não vai achar. Você vai dizer, ô Satanás, cadê o papel, aquele escrito, né? Aquele formulário que você tinha aí dos meus pecados? Satanás vai ter que falar com você. Cristo rasgou, Cristo despedaçou, Cristo aniquilou, desfez, cancelou o escrito de dívida que eu tinha contra você. Eu não posso mais te condenar, porque sobre a sua vida está o sangue de Cristo. Se você ficar voltando lá no seu passado, nos seus pecados passados, na sua vida passada, e ficar ajoelhando diante de Deus todo dia, Senhor, perdoa o meu pecado, oh Deus, aquele pecado, essa culpa que eu carrego, esse peso que eu carrego, aí Jesus vai falar com você, então você tem que vir a mim. Você está debaixo de religião, porque quem vem a mim experimenta a libertação, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está pesado, é que você não experimentou o alívio por parte de Jesus. E quando você fica pedindo perdão pelos pecados que você já se arrependeu, já confessou e já abandonou, vou repetir, já reconheceu e se arrependeu, já confessou e já abandonou, se você vai lá falar com Deus, ele olha para você e diz, eu só vejo sobre você o sangue de Jesus. Eu não vejo sobre você pecado. Eu olho para você e você está purificado. Eu olho para você e toda dívida que você tinha comigo, porque a alma que pecar, essa morrerá. A nossa dívida era com Deus. Então toda dívida que nós tínhamos com Deus, ele olha para nós agora e fala, eu não vejo mais dívida. Eu agora vejo sobre você o sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos comprados, purificados e toda dívida, tudo do nosso passado foi cancelado. Por isso nós somos remidos e redimidos. Por isso que nós somos alcançados pela graça dele de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, que nós só temos a nos render e receber e aceitar e desfrutar. Então o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês têm que ter ousadia e intrepidez. Com esta ousadia vocês adentram na presença, na intimidade com Deus, porque agora você não vai mais ao templo, ao prédio, para buscar a Deus.
agora você vai para dentro de você, agora você vai para a sua mente buscar a Deus, porque Deus habita dentro de você, Ele está morando dentro de você. E então o escritor aos Hebreus diz, você precisa entender isto e viver nessa intimidade e comunhão, porque Cristo, olha aqui gente, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, na cruz, Cristo pega sua carne, seu corpo físico, e oferece a Deus como um sacrifício vivo. Os pedaços que foram arrancados da sua carne, pelas chicotadas que Ele levou, você precisa entender que aquele sofrimento físico humano representou o sacrifício perfeito de um cordeiro sem mancha nem mácula. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. O sacrifício foi dele, do corpo dele, do sangue dele. Ele deu a vida dele. Ele não deu somente a perspectiva de um reino espiritual, não. Ele fez isso aqui na terra. E este sacrifício na terra foi representado e executado e realizado nos céus, no tabernáculo celestial. E a partir disto, meu irmão, deste momento que Cristo oferece a sua vida por mim e por você, Ele nos liberta definitivamente da nossa velha vida. É por isso que você e eu podemos ser transformados, aperfeiçoados. Não existe este negócio de que eu não posso, eu não consigo mudar, eu não sei mudar, eu sou assim, eu nasci assim, esta é minha vida, minha história, minha influência formativa, e eu agora, meu irmão, isso tudo é passado na sua vida. Receba o novo de Deus, receba a provisão de Deus, receba aquilo que Deus tem para a sua vida. E ele diz que nós, os cristãos, os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aquele que duvida não pode viver, não pode agradar a Deus, não pode andar com Deus. Irmãos, fé não é sair por aí andando sobre as águas, movendo montanhas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Isso aí é fruto de você entender e crer no poder do nome de Jesus. Fé é você se submeter à palavra de Deus e decidir honrar a palavra de Deus. Porque eu, irmãos, aprendi na minha vida, como eu já compartilhei com vocês, que honestidade não é virtude, é obrigação. Trabalho é algo que o homem não tem que se gloriar porque trabalha. Ninguém deve ser workaholic, se matar de trabalhar, até porque você vai morrer e não vai usufruir do que você adquiriu e conquistou, né? Mas enfim, você pensando nessa perspectiva que eu estou lhe dizendo, de que Cristo é a sua vida, de que Ele é a sua essência de vida, você pode ser transformado, aperfeiçoado, gente. Nós estamos aqui vendo, nós temos que aproximar de Deus com fé, crendo que Ele vai operar. Agora, se você não tiver o desejo, como Jesus teve, porque Jesus falou o seguinte: olha, Deus, eu tenho minhas vontades, eu tenho minhas situações aqui emocionais, se possível for, eu não queria experimentar este momento de cruz, de separação de ti, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Então, tendo o coração sincero, sem superficialidade, sem nada por baixo, sem cera, sem estar ali com nada falso, que a cera derrete, viu, gente? Nós seremos provados pelo fogo. Com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, pela palavra, é uma simbologia de tudo que acontecia com o Cordeiro. Então agora a Bíblia está dizendo, você está preparado, você foi limpo pela palavra, você foi libertado pela palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Guardemos firme, guarda isso aí, meu irmão, no seu coração, mas não guarda para ficar escondido e perdido, não, tá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não duvide, porque aquele que duvida, ele já vai entrar no pecado. Não duvide, pois quem fez a promessa é fiel. Quem prometeu para você que você experimentaria uma salvação poderosa, maravilhosa, gloriosa, redentora, transformadora, é aquele negócio.
Eu era de um jeito, agora eu sou de outro, e amanhã eu serei melhor. Porque cada dia é de glória em glória, de fé em fé, crescendo. Eu preciso crescer, você precisa crescer. Nós precisamos crescer, amadurecer, evoluir. A maneira de pensar, a maneira de enxergar, a maneira de perceber a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, gente. Parar de meninice, de criancice. Tem gente que anda atrás de Deus como se ele fosse uma caixinha de promessas, como se ele fosse um jarro de bênçãos. É um trem doido, senhor. Meu Deus, obedece a palavra de Deus, submeta-se à palavra de Deus, honra a Deus, seja verdadeiro, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Trabalhe com lisura, trabalhe com transparência, trabalhe com honestidade a partir do seu próprio caráter, da sua própria vida interior. Mude sua maneira de ser, assuma os riscos, assuma os danos de viver para Cristo. É isso mesmo, assuma os danos. Existem danos terríveis, meu irmão, que muitas vezes nós teremos que experimentar. Jesus falou, o mundo me odiou, por que não vai odiar vocês? O mundo me perseguiu, vai perseguir vocês. O mundo me crucificou, me matou. Por que vocês não serão levados como ovelhas para o matadouro? Não. Agora, eu não estou preocupado com o que vai acontecer de perseguição, de luta, tribulação, provação na minha vida, porque qualquer coisa que aconteça, estando nele, eu sempre vou experimentar o melhor dele. Estando em Cristo, eu sempre vou usufruir do melhor de Cristo. Então, para mim, tanto faz. Se eu tiver que passar por provação, tribulação, eu vou passar. Se eu não tiver que passar, eu não vou passar. Quem sabe da minha vida, quem sabe do que eu posso, quem sabe o que eu posso, como eu posso, é Ele. A minha parte, meu irmão, é manter firme a confissão da minha esperança. Eu espero em Cristo, eu creio nele, eu me entrego a Ele, eu me rendo a Ele, eu vivo para Ele, para a glória dEle. Eu não estou preocupado, porque tem gente que é assim, enfia a cara em trabalhar para ganhar dinheiro, ficar rico, porque tem trauma complexo. O que tem de gente complexada com o dinheiro e a riqueza do outro, inveja terrível, porque o parente é mais rico, porque o parente prosperou, porque o parente aqui, meu irmão, seja contente com o que você tem, larga o parente para lá, larga o vizinho. Tem gente que compete até com o cônjuge, mas você não faz ideia do tanto de gente que tem inveja da prosperidade, da projeção do cônjuge. Olha que absurdo isso. O cônjuge, tem gente que tem inveja do outro, porque o outro prosperou mais, porque o outro se deu melhor, porque o outro ganhou mais, porque o outro tem mais visibilidade pública. Meu Deus, isso é doideira, você tem que nascer de novo, morrer. Que vida terrível, que interior desgraçado, que coisa... Nossa! Meu irmão, minha irmã, louve a Deus, glorifique a Deus, renda graças a Ele em tudo, por aquilo que Ele já tem te dado. Usufrua, seja contente. Tem coisa melhor que você tomar um cafezinho de manhã. Tem coisa melhor que você tomar um copo com água pela manhã e saber que nesta manhã muitos bilionários, milionários, pessoas riquíssimas não acordaram, morreram durante a noite ou estão enfermos, sofrendo numa doença incurável. Gente, quantos bilionários você conhece ao longo da história que tinham todos os recursos financeiros, econômicos e, no presente momento, tecnológicos para criar uma cura para si mesmos e morreram porque não alcançaram, não conseguiram desenvolver a cura para suas próprias enfermidades? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você e de mim e que nós possamos nesta manhã, neste dia, render-lhe graças por tudo aquilo que Ele já tem nos dado, meu irmão. Você tem um casamento, invista no seu casamento, faça do seu casamento o melhor casamento desta terra. Para de olhar o cônjuge do outro. Lá vou eu de novo, né? Todas as vezes que você admirar uma mulher, um homem, todas as vezes que você admirar alguém do sexo oposto, mais do que você admira o seu cônjuge, está aceso, foi ligado o sinal de alerta.
a pessoa por quem você mais deve ter admiração, a pessoa por quem você mais deve, a pessoa a quem você mais deve desejar estar próxima, é o seu cônjuge. Pessoa que deve ser a sua melhor amiga, seu melhor amigo, é o seu cônjuge. E se esse abençoado, se essa abençoada não está fazendo as coisas de maneira correta, procure ajuda. Na comunidade da graça, nós oferecemos o discipulado, o acompanhamento, a ajuda. Agora precisa querer. Eu não sou inconveniente, não sou pessoa que vou invadir a vida de ninguém. Aliás, deixa eu falar uma coisa importante para você, que às vezes as pessoas de fora não entendem. Nós não fazemos, nós, comunidade da graça, como aqueles que querem ajudar e servir uns aos outros, você vai ver isso agora, nós não fazemos isso porque nós queremos saber da vida de ninguém, viu, pessoal? Aliás, deixa eu dar uma notícia outra importante para você. Quando você for aconselhar ou ouvir alguém em relação a qualquer problema, tudo que não edifica, lixo, pecado, você tem que dizer assim, opa, peraí. Olha só, vou dar uma dica importante para você. Ah, eu furtei da minha empresa. Você furtou? Furtou. Está arrependido? Estou. Então eu queria te falar que para eu furtar, aí ele conta toda a mazela, miséria, desgraça, impiedade, iniquidade, maldade, perversão, tudo que ele fez relacionado ao furto, quase que ele te dá uma aula de como furtar. Eu preciso de aula de como furtar, eu não sou ladrão. Para que eu quero saber como é que você desenvolve o furto? Você está entendendo? Isso é lixo, gente. Aí a pessoa vai contar para você que ela começou a ver filme pornográfico, como ela fez, qual filme, que eu tenho lá, quer saber, mas isso é problema sua, de sua cabeça poluída, de sua mente perversa, vem trazer para mim não. Eu não ouço lixo. Cometeu adultério, quer falar como é que cometeu adultério, eu quero lá saber como é que você cometeu adultério, arrependa-se, conversa, você vai para o inferno. Lixo você não recebe. Quando você se dispõe a ouvir alguém, é para orar com ele. É para liberar a palavra para ele, é para que ele possa ter a oportunidade de confessar o pecado dele e, confessando na igualdade, na semelhança, ficar livre na sua alma. Deus perdoa os nossos pecados. Quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Então, dentro desta perspectiva, o apóstolo que escreve esta carta aos Hebreus, este maravilhoso e abençoado, que ninguém sabe quem foi, diz assim no versículo 24, quando você permanece firme na esperança da sua confissão, sem vacilar, sem abrir mão, crendo que Deus é fiel. E se Ele é fiel, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida, Ele vai te aperfeiçoar. Hoje, o que você fazia ontem que não glorifica a Deus, você não vai fazer, porque Ele vai te aperfeiçoar. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha o princípio aqui do discipulado, da comunhão, da célula, dos relacionamentos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então eu preciso que você viva em relacionamento uns com os outros para que você pratique o amor, para que você possa praticar as boas obras as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Estas boas obras já estão preparadas. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas a partir do momento que eu sou salvo, eu pratico as boas obras. Eu posso viver o amor humano, mas ele não será suficiente para sustentar a minha vida e os meus relacionamentos. Já quando eu vivo o amor de Deus, eu posso desfrutar da capacidade que vem dele para amar você como Cristo me amou, e assim nos nossos relacionamentos nós possamos glorificar a Deus e ser a cada dia conhecidos como discípulos de Jesus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, disse Jesus. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por fim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Nenhuma instituição é perfeita, nenhum grupo é perfeito, sempre vai ter um problema. Olha, irmãos, relaxa. Se vai ser
uma denominação, se vai ser outra. Se está na Bíblia, gente, você não vai conseguir perfeição. Você vai conseguir gente como você, finita, limitada, que está crescendo, que está caminhando. Viva isso, aproveite isso. Não fica preocupado com os problemas, os defeitos, as falhas. Cada um tem a sua. Veja o grupo que melhor se assemelha às suas expectativas, desejos e motivações e realidade, e assim vai. E aí você congrega na sua casa, congrega com as pessoas, congrega na célula. Você precisa relacionar-se, congregar, estar junto. Não importa se é numa igreja maior, com milhares e milhares de pessoas, se é num grupo de 5, 10, não importa. O importante é congregar, o importante é relacionar, o importante é conviver, viver com as pessoas, para juntos nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que em tudo Cristo seja glorificado através das nossas vidas. E lembre-se, você pode, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Cristo ressurreto que habita dentro de você, você pode estabelecer mudanças na sua vida a partir das mudanças conceituais da sua mente. Olhe-se e veja-se como Deus te vê.